Vamos então ver agora Confúcio e Lao Tse. Confúcio, na qualidade de missionário do Cristo, teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias imperiosas do meio, de modo a beneficiar o país na medida de suas possibilidades de compreensão. Então, ao encarnar, Confúcio teve que se adaptar como missionário, trazendo os ensinamentos do Cristo. Ele teve que se adaptar ao meio, ele teve que se adaptar à cultura chinesa, perdão, e ele teve que transmitir os ensinamentos dentro daquilo que aquela cultura podia assimilar, dentro daquilo que aquela cultura também conhecia. Então nós vamos ver que antes de Confúcio veio Lao Tse, primeiro Forri, Lao Tse e Confúcio, e que ele vai, todos eles missionários, Forri missionário, Lao Tse missionário, Confúcio missionário, e que ele vai juntando tudo isso, porque são todas mensagens e ensinamentos do Cristo, e trazendo para o povo. Ele faz, Confúcio faz ressurgir os ensinamentos de Lao Tse, Lao Tse veio antes dele, perdão, Confúcio Lao Tse 600 anos antes de Cristo. Lao Tse quer dizer jovem sábio, né? Jovem sábio. Então Lao Tse é mais ou menos 600 anos antes de Cristo e Confúcio 500 anos antes de Cristo. Nós vamos ver que o livro Tao Te Ching, que quer dizer o caminho da virtude, é um dos livros mais conhecidos de Lao Tse. É um livro maravilhoso para ler, reler, né, sobre o taoísmo. Tao é Deus, né, ou a divindade, ou a luz, mas é um livro maravilhoso para se ler e reler. Vamos continuar aqui. Ele, Confúcio, faz ressurgir os ensinamentos de Lao Tse, que fora, por sua vez, um elevado mensageiro do Senhor para as raças amarelas. Suas lições estão cheias do perfume de requintada sabedoria moral. No Kan Ying de Lao Tse, eis algumas de suas afirmações que nada ficam a dever aos vossos conhecimentos e exposições do moderno pensamento religioso. Abre aspas, nós vamos ver aqui uma colocação do Lao Tse no livro Kan Ying. O Senhor dos céus é bom e generoso, e o homem sábio é um pouco de suas manifestações. Na estrada da inspiração, eles caminham juntos e o sábio lhe recebe as ideias, que enchem a vida de alegria e de bens. Então, o que ele está colocando aqui é o que o Senhor dos céus, o que Deus, nosso Pai, é bom e generoso. E o homem sábio é um pouco de suas manifestações. O homem sábio tem em si essa centelha, Essa centelha da imagem e semelhança de Deus, essa centelha de luz a ser desenvolvida. Na estrada da inspiração, eles, o homem, o Senhor dos céus e o homem sábio, eles caminham juntos e o sábio lhe recebe as ideias, dessa centelha da consciência, dessa luz que existe em nós, que enche a vida de alegria e de bens. Lao Tse, de cujos ensinamentos Confúcio fez questão de formar a base dos seus princípios, viveu 6 séculos antes do advento do Senhor, quer dizer, 600 anos antes de Cristo. E em face dessa filosofia religiosa avançada e superior, somos obrigados a reconhecer a prodigalidade da misericórdia de Jesus, o quanto Jesus espalha, dá, distribui, da sua misericórdia e dos seus ensinamentos, enviando os seus porta-vozes a todos os pontos da terra, com o objetivo de fazer desabrochar no espírito das massas a melhor compreensão do seu evangelho de verdade e de amor, que o mundo, entretanto, ainda não compreendeu,
não obstante todos os seus sacrifícios. Então vieram todos esses avatares, né? Todos esses prepostos de Jesus trazer o ensinamento. Nós vamos ver Krishna no Bhagavad Gita, nós vamos ver Forri, Lao Tse, Confúcio, Sócrates, Zoroastro, tantos e tantos trazendo os ensinamentos, trazendo as colocações que depois Jesus vem ratificar, vem incrementar, vem aprimorar com o seu amor incondicional. E ele vem entre os hebreus, porque os hebreus tinham o Deus único, né? Já facilitava para ele com os ensinamentos, ele não precisava ensinar sobre o Deus único. Enquanto todos esses outros povos eram politeístas, né? Tinham vários deuses. E como ele coloca aqui, nós ainda não aprendemos, não compreendemos os ensinamentos do Mestre até hoje. Vamos ver aqui, né, o Nirvana. E a palavra Nirvana quer dizer estado de beatitude muito perfeito, que é o objetivo supremo do devoto budista. E também tem o sentido de apatia, né, de ficar parado, de inércia. Para fundamentar devidamente a nossa opinião relativa à estagnação do espírito chinês, o fato dos chineses ficarem parados, ficarem estagnados, não compreenderem, não se adiantarem no conhecimento que tiveram desde o princípio, porque eles não entenderam, como nós também não conseguimos entender até hoje os ensinamentos de Jesus. Eles não entenderam os ensinamentos desses avatares, né, desses prepostos que vieram trazer. Eles não compreenderam o verdadeiro significado do Nirvana, o verdadeiro significado das palavras, dos ensinamentos, né, de Forri, Lao Tse e Confúcio. Repetindo aqui, para fundamentar devidamente a nossa opinião relativa à estagnação do espírito chinês, examinemos ainda as suas interessantes e elevadas concepções religiosas. De um modo geral, é o culto dos antepassados o princípio de sua fé. Esse culto, cotidiano e perseverante, é a base da crença na imortalidade, porquanto de suas manifestações ressaltam as provas diárias da sobrevivência. Eles, cultuando os antepassados, né, os que já se foram, eles têm a crença na imortalidade, na vida após a morte, mas é uma crença parcial, né? Eles têm eles não conseguem, não têm esse conhecimento, não assimilaram os conhecimentos que foram passados. Inclusive, né, na Índia nós temos Krishna falando claramente da vida após a vida e da reencarnação. Então, o que ele está colocando aqui, esse culto cotidiano e perseverante aos antepassados é a base da crença na imortalidade, porquanto de suas manifestações ressaltam as provas diárias da sobrevivência. As relações com o plano invisível constituem um fenômeno comum, associado à existência do indivíduo mais obscuro. A ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual é latente, né? Está oculta, está lá dentro de todos os corações, mas o desvio inerente à compreensão do Nirvana é aí, como em numerosas correntes, quer dizer, inerente é intimamente unido, né? Que faz parte da pessoa, está ali dentro da pessoa, né? Então a ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual é latente, está oculto lá dentro, em todos os corações, mas o desvio que também está ali dentro, está ali com eles, com todos eles, né, inerente à compreensão do Nirvana, é aí, como em numerosas correntes do budismo, um obstáculo ao progresso geral. Porque eles não conseguem entender essa questão do Nirvana, não é apatia, não é ficar parado, não é ficar estático, mas é a mutação, é o trabalho de transformação, é a reforma, é trabalhar pelo progresso, é trabalhar para ajudar o outro, é trabalhar para mudar o outro. E a gente vê aqui que
grande parte da China é budista, mas o budismo surgiu na Índia, né? Vamos lembrar que o Buda quer dizer o iluminado, né? O mestre. Então existem vários Budas, né? E o Buda mais conhecido é o príncipe Siddhartha Gautama, que era um príncipe da Índia. O Nirvana, examinado em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos, nunca, porém, como sinônimo de imperturbável quietude ou beatífica realização do não ser. Então, o Nirvana, ele tem que ser compreendido como essa união profunda, né, do ser através do seu autoconhecimento com Deus, e nunca a questão de ficar no parado, estático, né, numa quietude beatífica ali, né, no Om, né, tem vários mantras que se usam, o Om é o mais conhecido, de ficar ali parado, de ficar ali numa situação beatífica, né? Que quer dizer bem-aventurada, né? De suprema felicidade, de êxtase. A vida é a harmonia dos movimentos, resultante das trocas incessantes no seio da natureza visível e invisível. Que coisa linda que o Emmanuel está colocando aqui. Eu vou repetir. A vida é a harmonia dos movimentos, né? É a transmutação. Transmutação é movimento. É se movimentar, sair da situação em que se está para ir para uma melhor. É o aprendizado, né? É a harmonia dos movimentos resultante das trocas incessantes no seio da natureza visível e invisível. A troca de conhecimento, de sabedoria, de aprendizado, de amor, de carinho, de ajuda. É esse movimento, essa harmonia incessante, o aprendizado incessante do mundo visível com o mundo invisível, que é a Evolução em Dois Mundos, né? Que é o livro maravilhoso que Chico nos trouxe através do espírito de André Luiz, ou que André Luiz nos trouxe através da psicografia do Chico, né? Fica mais claro assim. Essa enxertia, né, do que sabe mais junto ao que sabe menos, essa troca, esse movimento, isso é que faz a gente crescer, faz o mundo progredir, os mundos, os universos progredirem. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. A manutenção dessa harmonia, desse movimento, dessa transformação, depende da atividade, troca, trabalho, conhecimento de todos os seres, de todos os mundos. Cada individualidade na prova, como na redenção, como na glória divina, tem uma função definida de trabalho e elevação dos seus próprios valores. Cada individualidade. Todos nós temos a nossa individualidade. Todos nós temos um propósito. Não existe peça sobressalente nessa engrenagem, nesse movimento de transformação e de crescimento na Terra. Todos nós temos o nosso propósito. Todos nós temos uma razão de ser, um propósito de existir, um propósito de trabalho, um propósito de aprendizado, um propósito de ensinamento e de troca. Todos nós estamos aqui e somos extremamente necessários para aprendermos e ensinarmos juntos, formarmos um grande grupo, uma grande orquestra com seus instrumentos, cada um de nós com instrumentos diferentes um dos outros, mas com seus instrumentos afiados, né, na ponta da língua, em harmonia, em sintonia, para realizar uma grande sinfonia. Eu vou repetir, cada individualidade na prova, como na redenção, como na glória divina, tem uma função definida de trabalho e elevação dos seus próprios valores. Os que aprenderam os bens da vida e quantos ensinam com amor multiplicam na terra e nos céus os dons infinitos de Deus. Os que aprenderam os bens da vida, os bens verdadeiros, aqueles que nós levamos conosco para a verdadeira vida.
e que nós trazemos aqui quando encarnados conosco, aprimoramos, aperfeiçoamos aqui através do aprendizado, não com ilusão e não com os bens ilusórios e que a traça e a ferrugem consomem aqui na Terra, mas os bens, as coisas verdadeiras que continuam conosco pela eternidade. Os que aprenderam os bens da vida e quantos os ensinam com amor, multiplicam na terra e nos céus os dons infinitos de Deus. Aqueles que aprendem e ensinam estão multiplicando seus talentos, estão realizando aquilo que Deus espera deles, né? Pegar os talentos que Deus nos confiou, multiplicarmos através da troca, através da harmonia e do ensinamento, ensinando aquilo que nós sabemos. Nós não podemos nunca, jamais pegar o nosso talento e enfiar dentro da terra, esconder, com medo de não saber multiplicar, ou pior ainda, com preguiça de trabalhar, com preguiça de se aperfeiçoar, com preguiça de se melhorar. Vamos lembrar a parábola dos talentos. E aí nós vamos ver aqui o Emmanuel falando sobre a China atual. Vamos lembrar que a atualidade do Emmanuel é 1938. O livro ele terminou, o Emmanuel sempre assina o prefácio quando o livro ficar pronto. Então ele terminou em agosto de 1938. Então nós precisamos lembrar que em 1937 a China foi invadida pelo Japão. Então quando o Emmanuel está escrevendo aqui, a China está sob o domínio japonês. E a China só é liberada desse domínio em 1945 com a rendição do Japão às tropas aliadas, né, da Segunda Guerra Mundial. Então vamos ver aqui a China atual, né, lembrando, 1938, a China sob o domínio japonês. A falsa interpretação do Nirvana disturbou, né, perturbou as elevadas possibilidades criadoras do espírito chinês. Então, a falsa interpretação fez com que eles não progredissem, que eles estagnassem, né? Cristalizou-lhes, né? Virou pedra, né? Ficou parado, ficou estagnada. Cristalizou-lhes as concepções e paralisou-lhes a marcha para as grandes conquistas. Ficaram parados no tempo. É certo que estas conquistas não consistem nas metralhadoras e nas bombardas da civilização do Ocidente. Bombardas é uma espécie de antigo morteiro que arremessava grandes pedras, né? Então o que ele está colocando é certo que essas conquistas não consistem nas metralhadoras e nas bombardas da civilização do Ocidente, cheia de comodidades multifárias, mas aqui me refiro à incompreensão geral acerca da lição sublime do Cristo e dos seus enviados, né? Multifárias quer dizer, apresenta vários aspectos, né? Aspecto variado. Então, o que ele está dizendo aqui? A civilização do Ocidente, né, com metralhadora, com todo tipo de artefato bombástico, né, guerreiro, bélico, cheia de comodidades variadas, múltiplas, mas aqui ele se refere à incompreensão geral acerca da lição sublime do Cristo e dos seus enviados. Né? Tanto o que ele está colocando que a civilização do Ocidente também não entendeu os ensinamentos do Cristo. A civilização do Oriente também não entendeu os ensinamentos que os prepostos do Cristo enviaram antes da vinda do Cristo. E se perderam nesses ensinamentos. Então, o povo chinês ficou muito apático, ficou muito achando que buscar o nirvana é entrar em meditação e não fazer nada, não realizar nada, não criar nada. Muito pelo contrário, é a atividade, né? Atividade verdadeira com Deus, de auxílio, de fraternidade, de amor para com o próximo,
e que faz a gente crescer. Então, Ocidente e Oriente não entenderam nada daquilo que Cristo nos transmitiu e nos transmite, porque ele nunca deixou de ensinar e nunca deixou de mandar seus prepósitos, né? Então, nós tivemos aí Francisco de Assis, nós tivemos Gandhi, nós tivemos Madre Teresa de Ávila, nós tivemos Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e por aí vai. Chico Xavier, Divaldo Franco, que são mensageiros, né, dos ensinamentos de Jesus. A China, como os outros povos do mundo, tem de esmar neste século os valores obtidos na sua caminhada. Esmar é orçar, avaliar em esmo, calcular, estimar. Então a China, como os outros povos do mundo, tem de calcular neste século os valores obtidos na sua caminhada longa e penosa. Todos nós, ocidentais e orientais, temos que calcular os nossos valores, temos que avaliar o que nós verdadeiramente aprendemos, temos que avaliar o que o Cristo verdadeiramente ensinou e os seus prepostos ensinaram para os povos do Oriente, para que a gente possa juntos caminhar de uma forma melhor. Destas palavras não há inferir que a invasão japonesa, na sua incrível agressividade, esteja tocada de uma sanção divina. Quer dizer, ele não está querendo dizer aqui que a invasão do Japão lá na China tem alguma coisa de divino, tem alguma coisa de boa. Não. O Japão poderá realizar na grande república, né, da China todas as conquistas materiais, usando a psicologia dos conquistadores. Poderá melhorar as condições sanitárias do povo, rasgar estradas e multiplicar escolas, mas não amortecerá a energia perseverante do espírito chinês, valoroso e resignado, que poderá até ceder-lhes as próprias rédeas do governo, enchendo-o de fortuna, de suntuosidade e de honrarias, sem desprestígio do seu próprio valor, porquanto a China milenária sabe que os espíritos de rapina embriagam-se facilmente com o vinho de sangue do triunfo, e tão logo o luxo lhes amoleça as fibras da desesperação, todas as vitórias voltam automaticamente à reflexão, ao raciocínio, à cultura e à inteligência. Então nós vamos ver que isso está em 38, em 45 a China é liberta, e aí ela passa por todos os processos que nós conhecemos, né, de cultura, de comunismo, até chegar nos dias de hoje, que é uma sociedade pseudo-comunista, numa ditadura comunista, mas com muitos vieses capitalistas, onde estão se realizando grandes mudanças, né? Vamos ver como essas mudanças vão caminhar agora no século XXI. O que se faz necessário examinar é o estado de estagnação da alma chinesa nestes últimos séculos, para concluirmos pela sua necessidade imperiosa de comungar no banquete de fraternidade de outros povos. Porque a China sempre se manteve fechada e continua fechada. Até hoje, para se obter um visto, para entrar na China, né, é difícil, para trabalhar lá é difícil, para viver lá é difícil, a cultura é extremamente difícil. Né? Eles não se misturam, são com alimentação e com uma série de coisas muito diferentes. Aqueles que são mais ricos, e hoje existe uma população muito, muito rica, que está mandando seus filhos estudarem nos Estados Unidos, na Europa, que está movimentando por causa da riqueza junto com os outros povos, estão levando para a China uma mudança cultural, uma mudança muito grande lá dentro. Eu conheço um pouco, porque meu filho morava na China, agora ele já não tá morando mais lá, trabalhava lá, então eu sei, ele sempre compartilhava muito do que ele via e do que ele aprendia ali na cultura chinesa. A edificação do Evangelho. É verdade que a palavra direta do Cristo
consubstanciada no seu evangelho, ainda não chegou até lá de um modo geral, aclarando o caminho de todos os corações. Quer dizer, não chegou não só na China, como no Oriente, a palavra do Cristo não chegou. Mas um sopro de vida romperá nas sombras milenárias que caíram sobre a República Chinesa, onde milhões de almas repousam indevidamente na falsa compreensão do Nirvana e do Absoluto. Mãos valorosas erguerão o monumento evangélico naquele mundo de dolorosas antiguidades, e um novo dia raiará para a grande nação que se tornou em símbolo de paciência e de perseverança para outros povos. O Emmanuel está aqui em 38, colocando uma visão da perseverança e da força de vontade do povo chinês, que a gente vê em termos de trabalho, a gente vê em termos de estudo, de conhecimento, de vontade de se modificar, que apesar de tudo e de todos, se tornou, né, a maior nação em termos de fábrica, em termos de aprendizado, em termos de cultura, em termos de universidade, em termos de conhecimento. Ela só não se coloca como a primeira nação porque ela não quer, ela mantém o ien, né, o dinheiro dela desvalorizado perante o dólar, porque é interessante para ela, porque ela exporta tudo o que ela faz. Então, mas a gente sabe que é primeiro em tudo, né? Infelizmente, em todas as coisas que são em armamento, em exército, em economia, em tudo. Eu acho que a sorte, aí é um pensamento meu, é que por ser uma economia que hoje está cada vez mais capitalista, ela depende dos outros para comprarem os seus produtos. Então, acredito que não fará nenhuma loucura, né? Nós estamos aqui hoje dia 24 de abril de 2022, com cenas bem estranhas, né? Com a invasão da Ucrânia, com o apoio da China. A Rússia tem o apoio da China para esta invasão, ideias também de invasões que a gente viu da China que pelo jeito estão se afastando, porque a Rússia está visivelmente perdendo essa guerra junto à Ucrânia. Então nós teremos modificações aí pela frente. O tempo, como as coisas ficam gravadas na internet, o tempo dirá para onde caminha a China. Aqui em 38, o Emmanuel está esperando aqui uma renovação espiritual interna da China, né? Aqui em 2022, continuo a colocação aqui do Emmanuel. Espero que eles consigam se modificar internamente, se transformarem com os ensinamentos que eles têm de Forri, Lao Tse, Confúcio e outros, né, com uma grandiosidade muito grande, se transformarem também de dentro para fora. E nós também aprendamos os ensinamentos do Cristo e para podermos nos transformar de dentro para fora. Esperemos a providência daquele que guarda em suas mãos augustas e misericordiosas a direção do mundo. Vou repetir. Isso serve para a China, isso serve para a Europa, isso serve para nós aqui na América Latina, para a América, para o mundo todo. Esperemos a providência Vamos lá, perdão. Tem muita gente vivendo tempos difíceis. Mas vamos lá. Sinceramente, esperemos a providência daquele que guarda em suas mãos augustas e misericordiosas a direção do mundo, o nosso mestre. O nosso mestre amado. E é isso que nos tranquiliza. Saber que ele está no controle, que ele está programando a longo prazo os caminhos desse planeta que ele governa.
Abre aspas aqui. Bem-aventurados os pacíficos, os aflitos, os humildes. Fecha aspas. Vamos lembrar o Sermão do Monte. Né? O sermão de Jesus começa com bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Os humildes, os simples, deles é o reino dos céus. A gente não pode esquecer nunca os ensinamentos de Jesus. Repetindo aqui, Emmanuel, lembrando as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacíficos, os aflitos, os humildes. E as suas palavras mansas e carinhosas nos fazem lembrar a China milenária, que, amando a paz, sofre agora o insulto das forças tenebrosas da ambição, da injustiça e da iniquidade. Lembrando aqui que ele está falando em 38, né, que eles estavam lá dominados pelos japoneses, que foi um domínio triste, amargo, como todas as guerras, né? São tristes, são amargas, não tem vencedor, só tem perdedor. Então, relembrando aqui as palavras de Emmanuel, esperemos a providência daquele que guarda em suas mãos augustas e misericordiosas a direção do mundo. Bem-aventurados os pacíficos, os aflitos, os humildes. Que as palavras do Emmanuel sejam ouvidas em todas as partes do mundo, para que a gente possa se tornar pacificadores. Porque, infelizmente, nós não somos pacíficos. O Brasil é o maior exportador dessa bomba que se espalha e que mata, que espalha fragmentos, essa bomba de fragmentos. É o maior fabricante, o maior exportador. Nós não somos pacíficos. Nós somos bélicos, infelizmente. Nós precisamos aprender a sermos pacíficos. Nós precisamos aprender a amar o próximo como a nós mesmos. Nós precisamos aprender os ensinamentos do Cristo e colocá-los em prática. E as suas palavras mansas e carinhosas, porque todos os ensinamentos e todas as palavras do Cristo são mansas e carinhosas. E elas nos fazem lembrar a China milenária. É aquela China de Fourier, de Lao Tse, de Confúcio, que, amando a paz, sofria naquela época, 38, nas palavras de Emmanuel, com a invasão do Japão. Sofre hoje com a invasão do materialismo, do consumismo, da ilusão. A ilusão do Ocidente entrou lá e está todo mundo iludido. Nós aqui estamos iludidos nesse mundo de ilusão, onde as coisas que as pessoas se matam para ter e para conseguir não duram. Como disse Jesus, a ferrugem consome, as traças consomem. Nós temos que trabalhar pelas coisas verdadeiras. Nós temos que trabalhar pelo desenvolvimento da luz e dos ensinamentos do Cristo dentro de nós. Eu vou repetir o final. E as suas palavras mansas e carinhosas nos fazem lembrar a China milenária, que, amando a paz, sofre agora. Sofria lá e sofre agora. O insulto das forças tenebrosas da ambição, da injustiça e da iniquidade. Lá eram os invasores, agora é um outro tipo de invasão. A invasão do materialismo e do consumismo, que é uma força tenebrosa que faz com que a ambição, com que a injustiça e que a iniquidade prevaleça para ter coisas, para ter riqueza, que não tem o menor significado, que todos nós vamos desencarnar, todos nós vamos deixar aqui na Terra o carro do ano, a roupa de grife, vamos deixar tudo, nada disso significa nada. O que nós vamos levar conosco é o que nós aprendemos, é o que nós vivenciamos de amor, é o que nós vivenciamos com a família. É isso que nós vamos levar. E é isso que nós temos que aprender
a valorizar, que nós temos que conservar conosco. Valorizar cada vez mais os pequenos momentos. O amor verdadeiro. As reuniões que nos trazem tanta alegria. As músicas verdadeiras, as músicas que nos inspiram angelitude, as músicas que nos inspiram amor, as músicas que nos elevam. É isso que nós temos que buscar. Conhecimento, sabedoria, elevação, através da oração, através da boa leitura, através da boa música, através da confraternização com aqueles que nós amamos. Aumentarmos cada vez mais a nossa família espiritual e a nossa família aqui na terra de agregados, de amigos, amando cada vez mais, servindo a Deus cada vez mais. Que nós possamos juntos verdadeiramente servir a Deus nosso Pai. Como disse Jesus, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Deus trabalha e como Jesus falou, Jesus também trabalhava. Nós temos que nos colocar como Jesus. Nós temos que trabalhar o tempo todo para servir cada vez mais e cada vez melhor, servir a Deus nosso Pai, que nos deu a vida. Nós temos que ser gratos pela vida que temos, para crescer e se aprimorar. Temos que ser imensamente gratos ao Mestre Jesus pela sua infinita paciência de esperar o nosso tempo de aprender. Nós temos que ser gratos por todos os prepostos que ele mandou e manda ainda para nos ensinar. Por ele ter vindo aqui. O seu maior sacrifício foi encarnar na terra, se densificar até essa pequenez nossa. Nós somos extremamente primitivos. Ele se apequenou o máximo para poder vir até aqui nos ensinar. É a maior prova de amor. Foi essa descida dele como Cristo planetário, essa densificação para poder encarnar num corpo de carne, num corpo tão pequeno, num planeta tão primitivo, de ideias tão mesquinhas. Ele veio por amor. E o seu amor a gente sente e vivencia através dos seus ensinamentos. E se nós queremos ser gratos a Jesus, nós temos que aprender e apreender dentro de nós, guardar dentro de nós os ensinamentos do Mestre e colocá-los em prática. É o mínimo que nós podemos fazer em agradecimento ao Mestre, em agradecimento a Deus. Nosso próximo estudo vai ser as grandes religiões do passado. Até lá!